Nesse primeiro semestre do ano, eu li 6 livros e eu não tinha percebido uma conexão muito interessante sobre eles, que eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês. Oi, meu nome é Patrícia, sou do canal Tempo Pra Mim, e um dos hobbies que eu tenho e que eu gosto muito de realizar é a leitura. Eu costumo ler um pouquinho antes de dormir, minha meta normalmente é 10 páginas por noite. Às vezes, quando eu tô muito cansada, eu acabo não conseguindo ler, mas quando eu tô motivada ou quando a história é muito interessante, eu acabo passando desse limite. E com isso, eu coloquei uma meta para ler 15 livros no ano. Eu ainda não tô perto de atingir essa meta, eu precisava estar lendo um pouquinho mais. Mas nesse primeiro semestre eu fechei 6 livros e eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre o que eu achei deles e a conexão interessante que existe entre todos eles. Todos esses livros indiretamente tratam sobre amor, mas na verdade de uma forma mais madura, diferente de lidar com o amor e não tão óbvia como a gente costuma ver aí nos filmes e nos romances. E eu recomendo muito que você olhe por essa ótica também. O primeiro e o mais recente que eu li foi Em Agosto Nos Vemos, que é do Gabriel Garcia Marques. Foi um livro póstumo, ou seja, foi publicado após a morte dele, pelos familiares dele, apesar deles terem prometido não publicar, porque o Gabo não gostou dessa obra. E essa obra foi escrita já no período de demência dele, ele já não tinha todas as suas faculdades mentais e por isso ele era bastante crítico com o resultado e não conseguiu unir as histórias da forma como ele gostaria. O livro retrata a história de Ana Madalena. Ela é uma mulher casada que frequenta anualmente o túmulo da sua mãe em uma ilha no Caribe para entregar flores e visitar. Só que numa dessas viagens, algo inesperado acontece, ela tem um caso e a partir desse ano, diferentes situações acontecem a cada visita que ela faz para o túmulo da mãe dela. Esse livro é um livro muito interessante, é um livro curto, cerca de 100 páginas, que você lê muito rápido e que te traz uma série de reflexões sobre o amor na maturidade e também sobre como a gente pode ter sentimentos confusos e diferentes à medida que a gente se depara com situações inesperadas na vida. O segundo livro foi Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, do começo de 1900. Eu queria ler esse livro há bastante tempo, por recomendação de uma amiga muito especial minha, mas acabei me enrolando e não tinha dado oportunidade para essa obra, e por curiosidade esse ano eu resolvi comprar e ler. A propósito, eu vou deixar todos os links aqui da Amazon para que vocês também possam conhecer e ler essas mesmas obras. A personagem principal é o Eugênio e o livro ele mostra como ele cresce pobre e buscando sempre o reconhecimento social. E o livro nos traz reflexões muito interessantes, como por vezes a ambição, o amor e o reconhecimento entram em conflito. O Eugênio ele faz algumas escolhas ao longo da vida dele e você percebe que o reconhecimento que ele tanto buscava não preenche o vazio emocional dele. Eu confesso que eu comecei o livro detestando o Eugênio, criando uma certa aversão a ele, mas no fim do livro eu gostei bastante de como ele evoluiu e amadureceu a partir das dificuldades e das escolhas da vida dele. O terceiro livro é Violeta, de Isabel Allende. Esse é um livro delicioso, que também foi uma recomendação de uma outra amiga leitora. E é um livro que fala ao longo de anos as histórias de uma geração na América Latina. A gente acompanha a história da Violeta desde a gripe espanhola até a Covid, ou seja, ao longo aí de 100 anos de crescimento. E durante essa trajetória ela vive uma série de paixões, perdas, erros e recomeços, trazendo um retrato íntimo de como a vida ela pode ser marcada por alguns acontecimentos pessoais e históricos, e eu particularmente gostei muito desse livro. Ele é um livro um pouco mais longo, mas ele é delicioso e você lê muito rápido. O quarto livro foi Sul da Fronteira, Oeste do Sol, um livro japonês de Haruki Murakami. Me perdoem se eu escrever errado, eu vou deixar os nomes e os créditos também, a legenda. E foi, na verdade, de todos os livros o que eu menos gostei, mas que é muito aclamado desse autor japonês. Esse é um dos principais autores japoneses contemporâneos, então se você gosta do estilo de livro dele, já leu alguma obra, é muito provável que você goste desse livro.
Esse livro ele traz a história de Hajime, que já adulto reencontra uma grande amiga, uma conhecida que marcou a infância e a adolescência dele. E ele mostra como muitas vezes a gente pode ter dúvidas do que poderia ter sido a nossa vida. E quem que nunca se perguntou, né? O que teria sido se eu tivesse escolhido diferente? E esse reencontro ele põe em xeque as escolhas e a felicidade que o Hajime ele tinha construído e entendia como sucesso até então. É um livro um pouco melancólico e que também traz essas reflexões para o nosso dia a dia. O quinto livro é Cartas a um Jovem Poeta. Também é um livro bastante comentado atualmente, de Maria Rilke. E ele é um livro que comenta também sobre uma perspectiva diferente, um pouco sobre o amor. Mas o amor que traz aí reflexões literárias e traz dicas de como você pode então desenvolver essa habilidade. O livro reúne cartas de Rilke a um jovem aspirante escritor e ao invés de dar algumas dicas, né, de trazer um passo a passo de como você pode se tornar um autor, ele traz reflexões sobre os sentimentos que estão por trás do autor que escreve livros. Então ele fala sobre solidão, sobre a vida no geral, sobre amor e sobre laços. E é uma linda reflexão de tudo que fundamenta as artes e as inspirações dos autores. E o último e primeiro livro que eu li no ano, né, eu trouxe para vocês a sequência de trás para frente, foi As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Esse livro foi uma releitura, eu já tinha lido ele há cerca de 5 anos, e ele é um livro bastante interessante para que você reflita sobre como você gosta de demonstrar afetuosidade, mas também como você gosta de receber essa afetuosidade. O livro também traz uma autoavaliação, então tem ali um questionário para que você responda e chegue a quais são as suas principais linguagens. E a ideia central é que você consiga, refletindo sobre elas, chegar a uma melhor forma de se relacionar e de compreender as diferenças dos relacionamentos. Conta pra mim se você já leu algum desses livros. Se você quiser me recomendar algum livro também, fique à vontade. Eu tô sempre à procura de novas obras para conhecer e ler. E se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de seguir o canal e de acompanhar os próximos vídeos que eu faço por aqui. Beijo, obrigada e até a próxima!